Olá, alunos do 8º ano, professor Regis mais uma vez aqui, tá? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre construções geométricas, tá? Então o que é que nós vamos fazer basicamente? Nós vamos construir ângulos, tá? E retas, utilizando régua e compasso, tá? Então vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo a construção do ângulo de 60 graus, tá? Então vamos iniciar fazendo a construção de um ângulo de 60 graus. Para nós fazermos a construção usando régua e compasso de um ângulo de 60 graus, você vai fazer uma reta, tá? Usando a régua, uma semi-reta na verdade, tá? Vai fazer uma semi-reta usando a régua, tá? Então essa semi-reta, ela tem um ponto de origem, tá? Esse ponto de origem, como de costume, nós vamos dizer que é o ponto O. Então, o nosso ponto de origem é o ponto O. Beleza, tracei essa reta. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu compasso, tá? Com uma aberturazinha qualquer, tá? Vou posicionar a minha ponta metálica no ponto O, que é a origem. Vou fazer um risco iniciando mais ou menos em cima do ponto O. E partindo essa reta aqui, ó, passando por essa reta, tá? Então, vou fazer um risco mais ou menos de cima do meu ponto, que passa tocando a nossa reta, ó. Beleza. Fiz aqui o risco, ó. Mais ou menos começando aqui em cima e cortando a nossa reta aqui, tá? Esse ponto onde ele cortou a reta, nós vamos chamar ele de ponto A. Tá? Então esse é o nosso ponto A. Agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu compasso com a mesma abertura que você fez o primeiro risco, tá? Se você alterar a abertura do compasso, você já está errado a sua construção. Então você não pode alterar. Com a mesma abertura, você vai posicionar a sua ponta metálica nesse novo ponto, que é o ponto A, e vai passar uma reta cortando esse primeiro risco aqui. Vai passar um risco, um segundo risco, cortando esse primeiro risco que tu fez, tá? Então, ó, passei aqui. Beleza. Onde esses dois riscos se encontram, tu vai marcar um ponto. Beleza. Esse ponto vai ser o nosso ponto B, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma reta, começando em O, que é a origem, e passando pelo ponto B. Beleza. Então, vou fazer essa reta aqui agora, que vai de O, passando pelo ponto B. Beleza. Então, nós construímos aqui um ângulo, tá? Se você seguir esse passo a passo, tá? Do jeito que foi ensinado para vocês aqui, esse ângulo que você construiu será, sem dúvidas, um ângulo de 60 graus. Então, é assim que nós construímos, tá? Um ângulo de 60 graus utilizando régua e compasso. Como eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, eu posso facilmente encontrar um ângulo de 30 graus. Basta eu fazer o quê? Encontrar a bissetriz desse ângulo de 60. Por quê? Porque a bissetriz vai dividir esse ângulo de 60 em dois ângulos de 30. Então, se alguma questão pedir para você encontrar um ângulo de 30 graus, desenhar um ângulo de 30 graus, você vai desenhar o de 60, da mesma maneira que nós fizemos aqui. Depois você vai traçar a bissetriz desse ângulo de 60. Fazendo isso, você encontra um ângulo de 30 graus, tá bom? Vamos lá. Próximo ângulo. O próximo ângulo, gente, é o ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente vai aprender a construir usando régua e compasso o ângulo de 90 graus. Para nós iniciarmos a construção do ângulo de 90 graus, você vai traçar uma reta usando a régua, tá? Então, vamos traçar aqui uma reta. Beleza? Tracei aqui uma reta, tá? É uma reta, não é uma semi-reta, tá? Só que o que você vai fazer? Você vai marcar um ponto nessa reta. E você vai dizer que esse seu ponto é a sua origem. Então, esse meu ponto, primeiro ponto que eu vou marcar, é a minha origem. Por isso que eu vou chamar ele de ponto O. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui
o nosso compasso numa abertura qualquer, tá? Vou posicionar a ponta metálica do compasso nesse ponto O e vou fazer um risco que corte, né, dos dois lados a nossa reta. Então, ó, vou fazer um risco que corte dos dois lados a nossa reta. Beleza, ó. Então perceba, ó, esse risco que eu fiz com o compasso está cortando a reta aqui e aqui, em dois lugares, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos marcar esses pontos aqui que esse nosso risco está cortando. Esse ponto aqui, eu vou fazer o ângulo desse lado, tá? Eu vou dizer que esse aqui é o ponto B, tá? Esse daqui eu vou dizer que é um ponto qualquer, ponto P, tá? Beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o compasso mais uma vez, tá? Agora eu vou pegar ele numa abertura maior, tá? Uma abertura que passe, ó, um pouco da altura do nosso primeiro risco, tá? Então, ó, passou um pouquinho na altura, show de bola. Então, eu vou usar essa abertura aqui. Vou posicionar essa abertura no ponto, vou posicionar a ponta metálica no ponto B e vou fazer um risco acima do primeiro que eu fiz, ó, tá? Ó. Beleza, fiz um risco. Vou fazer a mesma coisa, só que posicionando a ponta metálica agora nesse ponto P, ó. Posicionei, vou fazer um risco semelhante, ó. Show de bola. Perceba que o que foi que nós fizemos? Os dois riscos se cruzam. Se eles se cruzam, eu vou marcar esse ponto aqui onde eles se cruzam, ó. Beleza. Tá aqui o meu ponto B, eu vou dizer que isso aqui é o meu ponto A, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma reta partindo da origem e indo para esse ponto A, tá? Beleza. Se você seguir o passo a passo que foi ensinado aqui, isso me garante que esse ângulo aqui, ó, que nós encontramos é um ângulo reto. Esse aqui vai ser um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto, ele é representado por um quadrado com um pontinho no meio, tá? Então esse aqui com certeza vai ser um ângulo reto se você seguir o passo a passo que foi ensinado aqui, tá? Então essa é a construção do ângulo de 90 graus, do ângulo reto, utilizando régua e compasso, tá? Outra curiosidade, como eu desenhei um ângulo de 90 graus, se eu desenhar a bissetriz desse ângulo, a bissetriz vai partir ele no meio, correto? Se vai partir ele no meio, vai partir ele em dois ângulos de 45 graus. Então, se algum dia você precisar desenhar um ângulo de 45 graus, você vai fazer o quê? Você vai desenhar o ângulo de 90 graus, depois você vai fazer a bissetriz desse ângulo de 90 graus. Fazendo a bissetriz desse ângulo de 90 graus, você encontra dois ângulos menores, que são dois ângulos de 45 graus, tá? Então, se você precisar construir, você vai precisar fazer esse procedimento. Por último, tá? Nós vamos construir, desenhar, no caso, duas retas paralelas utilizando régua e compasso, tá? Então, para nós desenharmos duas retas paralelas utilizando régua e compasso, primeiro eu vou ter que desenhar uma reta. Então, você vai desenhar uma reta qualquer aí, ó. Vou desenhar aqui uma reta qualquer. Beleza, tá aqui uma reta. Agora eu quero fazer outra reta paralela a essa reta aqui, tá? Beleza, eu vou dizer que essa aqui é a reta R. Então essa aqui é a reta R. Eu quero fazer outra reta paralela a ela. Como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar o seu compasso aí numa abertura qualquer novamente. Vai posicionar a ponta metálica em cima da reta que você desenhou, mais ou menos no centro, tá? Mais ou menos, não obrigatoriamente. E você vai fazer um risco cortando a reta em dois pontos, ó, igual que a gente fez no desenho anterior. Beleza. Beleza, tá aí o meu risco. Esse risco está tocando a nossa reta em dois pontos, que é esse ponto aqui, que eu vou dizer que é o ponto A. Nesse ponto aqui, que eu vou dizer que é o ponto B. Show de bola. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu compasso numa abertura que não alcance a metade, ó. Tá vendo, ó? Não alcança. Bem menor um pouco, né? Beleza. Então, com essa abertura um pouco menor, eu vou posicionar a ponta metálica
no ponto A e vou fazer um risco cortando o primeiro risco que nós fizemos. Então, tá aí, ó. Fazendo isso, ó, onde os riscos se encontram, eu vou traçar um ponto. Que esse aqui eu vou chamar de ponto C. Usando a mesma abertura, sem mexer no compasso, você vai fazer a mesma coisa, só que posicionando a ponta metálica no ponto B. Então, posicionei a ponta metálica no ponto B, vou fazer outro risco, ó, partindo esse nosso primeiro risco que foi feito. Então, fiz outro risco aqui, ó. Ele cortou esse outro risco aqui, então vamos marcar mais um ponto aqui, onde esses riscos se cruzam. Esse ponto eu vou dizer que é o ponto D. Nesses dois novos pontos que nós encontramos, nós vamos traçar agora uma reta passando por eles dois, tá? Então você vai pegar a régua, você vai traçar uma reta passando por esses dois novos pontos que você encontrou, tá? Então, traçamos aí uma reta. Essa reta aqui eu vou chamar de reta S. Essa aqui é a reta R, essa aqui é a reta S. Se você seguir o procedimento da maneira que foi ensinado aqui, isso me garante que essa reta R vai ser paralela a essa reta S, tá? Esse símbolo duas barras significa paralelo. Então, se você seguir esse procedimento, isso me garante que a reta R é paralela à reta S. Essa reta S é a segunda reta que nós desenhamos, tá? Então, gente, ó, é assim que nós construímos um par de retas paralelas utilizando régua e compasso, tá? Então, por hoje é só a nossa aula, tá? Então, espero que todos tenham compreendido e todos possam estar praticando tanto o ângulo de 60 quanto o ângulo de 90, como a construção de retas paralelas, tá? Aí em casa. Tudo de bom para vocês, até mais.